Bem-vindos ao seu, o meu, o nosso Programação Orientada a Mamíferos. Vamos lá, você que está aqui seguindo o nosso conteúdo para iniciantes. Não estou falando assim, tu sabe programar e tu quer ver uma biblioteca, alguma coisa do zero, não. Tu não sabe programar. Ou tu nem sabe o que é programação e quer ver como que funciona programar alguma coisa, tá? Deixa eu tirar o fone, que eu nem preciso do fone para falar com vocês aqui. Então, assim, a programação desse curso é para ensinar você do zero. A gente está trabalhando com C# para trabalhar com uma linguagem orientada. E a gente depois pode cair numa HTMLzinha, alguma coisa bem simples, e fazer uma API e trabalhar com informações. Acho que esse curso vai chegar mais ou menos no conectar o banco de dados e mostrar uma informação na tela, para vocês entenderem os conceitos básicos, mínimos, para entender o que é qualquer coisa, tá? Recomendo que vocês façam o vídeo de SQL, que tem bem brandamente rápido, para vocês entenderem o que a gente vai praticar até o final deste curso. Mas vamos lá. Não menos importante, vamos ao conteúdo. A gente parou com uma classezinha aqui de 44 linhas, falando sobre tipos. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre objetos. Começar a falar sobre orientação a objetos, tá? Mas a gente vai entender coisas mínimas, coisas básicas, tá? O que é uma função, o que é uma classe, para a gente entender como a gente constrói isso e depois falar sobre operadores lógicos, tá? Falando sobre objetos e depois a gente entra nos operadores lógicos, tá? Alguma coisa junto assim, beleza? Mas vamos lá. Objetos. Então vamos começar por onde falar de objetos. A gente vai falar sobre o que é uma classe, primeiramente, tá? O conceito, para começar com os 4 conceitos de orientação a objeto, mas a gente vai começar com o mais simples, criar um objeto. Depois a gente fala herança e polimorfismo e tem mais um conceito. Hierarquia, tá? De fazer interfaces de blindagem de dados. Mas vamos lá. O primeiro, né? Vamos falar sobre objetos e o que cada um deles representa. Então, todos os objetos dentro de qualquer parte do código a gente cria uma classe. Então a gente vai programar parte de outro arquivo. Como é que eu crio um arquivo aqui? Eu dou um maisinho e boto o nome deles. Vamos falar sobre usuário, tá? Usuário.cs. Por quê? Porque é uma aplicação, o ponto usuário, tá? É um objeto que vai ter em qualquer sistema, independente que tu crie vários tipos, tu crie vários sistemas, vai ter sempre um usuário, né? Então, para criar uma classe, tu vai sempre criar ela do public class, tá? E tu tá criando uma classe e o nome dela, usuário. Chaves, fecha chaves, tá? Então vamos lá. Lembra que a gente falou de tipos? Propriedades são características de uma classe, tá? Então, se a gente usar o prop tab no Visual Code, tá? Ele vai dizer que ele vai criar uma propriedade, tá? Que é uma característica do usuário. Nesse cenário, eu posso dizer que vai ter uma do tipo string, que vai ser o nome do usuário, tá? Isso do próprio C# ele criou para mim, tá? Se tu quiser digitar, também não é um problema. Public, vamos ver, string CPF, tá? Abre e fecha chaves, get, que é a função de que ele vai ter que eu estou dizendo que ele vai ser possível buscar, e set, que ele vai ser possível setar, tá? Get set, ok? Então, já definimos que uma classe, um objeto, tá? O objeto usuário, ele vai ter 2 propriedades, tá? Cada propriedade vai ter um tipo dela e um acesso. O que é o acesso? Uma propriedade pode ser pública ou ela pode ser privada. Então, private string dado
get set. E o que isso significa? Que qualquer coisa privada, ela só pode ser usada pela própria classe. Ela tem que ser usada aqui dentro. Tá? Ela não pode ser usada para outra coisa. Então vamos lá, continuando falando de classes. De um objeto. A gente tem também, dentro de uma classe, um construtor. Então a gente vai falar aqui que um public usuário, ele vai ser um construtor de usuário. O que é um construtor? Ele serve para quando tu instanciar, quando tu executar um new alguma coisa, um new usuário, ele inicializa o objeto, ele pede para tu inicializar o objeto, tá? Então, tem dois tipos de construtores, o construtor vazio e o construtor construtor vazio e os construtores que recebem parâmetro, tá? E os métodos. Mas nesse cenário, vamos criar um construtor com parâmetros. Então, a gente vai criar o que vai receber um string nome, vírgula, um string CPF. Aí eu vou dizer que this, tá? Que eu estou referenciando a classe igual a CPF que eu estou recebendo por parâmetro. Ponto e vírgula, e a mesma coisa com this.nome igual a nome que eu recebi por parâmetro, ponto e vírgula. This referencia esta, tá? Esta classe aqui, a propriedade que aqui está, tá? Vou botar um ativo aqui também, tá? Um bool ativo pra gente, copiei e colei. Vou mudar para bool e vou mudar o nome para ativo, ok? E aqui eu vou dizer que this.ativo, ele vai receber o valor sempre de true quando eu construir ele, tá? Outra forma que eu tenho de fazer isso é sempre botar um igual aqui e inicializar ele como falso, tá? Então eu estou dizendo, ó, quando eu inicializar, ele vai ser falso, e quando eu não inicializar, ele vai ser true. Por que ele está dando um warning? Não, vamos usar assim. Ok? Então, só para a gente saber que podemos fazer isso, tá? E podemos também fazer, dentro do C# algo que é o tipo assim, eu não posso permitir que o usuário sete que ele é ativo, então eu posso dizer que o set sempre vai ser private, tá? Aí eu não preciso colocar isso. Porque daí sempre vai ser setado por um construtor ou por uma função, tá? Então, né? Nesse caso, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a usar ele, tá? Dentro do nosso program. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui uma var para criar uma variável usuário igual a new usuário. Só que como a gente tem um construtor lá, ele falta argumentos, tá? Então eu vou botar aqui o novo usuário, ele vai ser o Samuel e vai ter o CPF 000.000.000/0000. Ok? Então, nesse cenário, eu criei um novo usuário, tá? A partir daqui, ele é um objeto. Antes, ele era só uma classe. O que é uma classe? A classe é uma caixa vazia. Ele ainda não tem informação. Ele só transforma-se num objeto a partir do momento que eu instancio essa classe com o new. Tá? E aí, no final das contas, eu consigo ver esses dados. Tá? Como é que funciona? Não é ver os dados, né? Mas eu consigo manipular os dados que estão ali dentro e ele trabalha como um objeto. Tá? Agora vamos começar a trabalhar com funções. Ah, como eu crio uma função? Tu pode criar funções em vários lugares, mas no nosso cenário a gente vai começar a criar funções dentro da classe. Então vamos criar uma para a gente conseguir ver as informações, tá? Então aqui, public void,
Tá? Por que void? Porque eu não vou retornar nada nesse cenário. Então eu estou dizendo que uma função tem 4 coisas que é muito importante, tá? O tipo de acesso a ela, que é o primeiro parâmetro, se ela é pública ou privada. O tipo de retorno, que é o segundo parâmetro, se ela é void, string, um objeto, qualquer tipo de informação tu pode colocar aqui. Eu podia colocar aqui que ela vai retornar um usuário, certo? Mas void é que eu vou não retornar nada. O nome dela, que é o terceiro parâmetro, então exibir dados é o terceiro parâmetro. E o quarto parâmetro, a quarta informação que eu tenho que fazer numa função é ver se ela vai receber dados, tá? Então, o que eu passar dentro do parênteses, ela vai receber, como foi no construtor. Eu passei que eu vou receber um nome e uma string, ok? Essa é a função, é a primária das funções, tá? Que é muito clássico da orientação ao objeto. Tu ter uma função para ter retornos e trabalhar com os dados. Aqui, eu quero mostrar os dados do usuário. Então, o que a gente vai fazer? Um console.writeLine. Eu vou mandar escrever uma linha, tá? Que vai ter os dados, como a gente fez lá no programa, console.writeLine, os dados que a gente quer passar aqui. Então, a gente vai passar aqui usuário, nome, 2 pontos, this, porque eu quero acessar a propriedade desse cara, ponto, nome. Deixa eu botar um maisinho, que eu esqueci de botar um mais. E aí eu quero botar mais informações aqui. Mais aspas duplas, espaço CPF, 2 pontos, mais this, ponto, CPF. E a última informação que eu quero passar é um mais aspas duplas, espaço, status, 2 pontos, espaço, mais this, ponto, status, ponto ativo, esse é o status dele, ponto e vírgula. Então, a partir do momento, agora eu tenho uma função na minha classe. Então, como é que eu vou usar isso no programa? No programa, eu posso só dar um usuário, ponto, exibir dados. Exibir dados. Abre e fecha parênteses, porque eu estou chamando a função, ponto e vírgula. Então, a partir do momento, vou fazer o quê? Vou comentar o resto do código. Então, Ctrl+KC é um comando para comentar. As barras comentam o código, então tu pode botar barra para comentar o código, tá? Comentei o código. A partir que eu comentei o código e eu executar o .NET Run, como a gente já via executando isso nas outras aulas, ele vai percorrer o meu código, vai instanciar o usuário e vai mostrar o meu exibir dados, tá? Ó, não nulável com valor não nulo sair do construtor, tá? Então eu estou dizendo que dados é obrigatório. Deu um warning aqui para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu dados, porque ele, né, tá aqui, eu não tô usando ele, tá? Beleza, vou tirar fora, porque ele continua dando warning. Mas ele ainda funcionou, ó. Usuário, nome, e passou o meu status. Agora vamos fazer manipulações, criar funções para manipular isso, tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma função aqui, por exemplo, de logar o usuário, tá? De fazer ele logar, né? Então, eu vou botar a função void aqui. Depois, na próxima aula, eu explico funções mais complexas, mas só vou usar voids, tá? Vou botar aqui logar, abre e fecha parênteses, e vou ver if, vou ou logar, ou vou alterar status. Alterar status. Que fica mais legal, tá? Alterar status. Então, vou ver se... fazer uma função, depois eu explico... Não. Eu vou alterar o status e vou colocar sempre falso. Vou botar um desativar usuário, porque eu não expliquei ainda para vocês operadores lógicos. Então, vamos desativar
usuário. E ele vai fazer this.ativo igual a falso. E vou fazer a mesma coisa agora para um public void ativar usuário, ponto e vírgula, this.ativo igual a true. Tá? Agora eu criei funções para ativar e inativar o usuário. Então, o que eu posso fazer agora? Vamos explicar a usabilidade disso. Além de exibir dados, eu posso botar um usuário. Ponto. Eu posso pegar alguma informação como o CPF. Eu poderia também pegar a informação de ativo, mas aqui eu quero pegar só o CPF, tá? E eu quero alterar o CPF dele. Então, eu vou atribuir um valor para 123.456.789.00. Ou é traço 00? Traço 00, né, gente? Beleza. Agora eu alterei o CPF dele. E vou fazer que o usuário ponto ativar, o usuário está ativo, vou desativar o usuário e depois eu vou exibir os dados dele. Ponto exibir dados, só chamando funções. E depois eu vou fazer a mesma coisa, usuário ponto ativar usuário, eu vou mandar ativar e vou exibir os dados dele novamente. Por quê? Para a gente ver isso acontecendo em tempo de execução, tá? Exibir dados, chamei a função, ponto e vírgula. Então, o que ele vai fazer? Aqui, ele vai desativar o usuário, ele vai alterar o CPF dele, porque eu atribuí uma propriedade, ele vai desativar o usuário, exibir os dados, ativar o usuário e exibir de novo. Então, o que ele vai ter que ter? Três linhas de exibição, uma do estado original, uma depois com o CPF alterado e ele desativo, e outra ativo. Tá. Então, ele vai dar 3 impressões agora. Ó. Uma do estado original com status ativo, uma com o CPF novo e desativado, e a última com com o CPF alterado e o status ativo dele. Tá? E isso a gente encerra a criação de objetos. Então a gente pode criar N objetos para representar, que representa nossos perfis, vamos dizer assim. Então o que é um objeto? Produto, cliente, usuário, vamos botar no e-commerce, venda, nota fiscal, vamos botar numa mecânica, peças, carros, ordem de serviço, vamos botar num médico, atendimento, agenda, médico, um consultório, né? Medicamentos são objetos. Vamos colocar isso num sistema de escola, curso, módulo, diploma. Vamos botar numa biblioteca, livro, prateleira, autor, editora. Então, a gente está falando de representação a alguma coisa. Tudo que tem propriedade, tudo que tem características. E aí, características são adjetivos que a gente dá, né? Ou descrições daquele objeto. Então, mais fácil é descrições, tá? Então, descrições é nome, CPF, altura, largura, número, status, tudo que a gente coloca para descrever o objeto. Então, a gente tem um objeto. Então, a gente começa a falar sobre orientação a objeto. Próximo passo, vamos falar na programação orientada a mamíferos. Vamos falar sobre operadores. Operadores lógicos, tá? Então, a gente vai falar sobre como fazer e executar operadores lógicos, que é a base da programação, tá? Espero que o conteúdo dessa aula tenha ajudado vocês que estão iniciando no mundo da programação.
Para mais conteúdos e acompanhando esse canal, você pode se inscrever e ativar o sininho. Você vai receber notificações dos conteúdos que a gente publica aqui semanalmente, gratuito para vocês. E um abraço. Até o próximo Programação Orientada a Mamíferos.